Tem uma pergunta que todos nós precisamos ter a resposta na ponta da língua. No que vale a pena gastar a nossa vida? Querendo ou não, a gente é como uma vela. O pavio está sendo gasto. O apóstolo Paulo lá, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, fala, olha, eu me deixarei gastar por vossas almas. O apóstolo Paulo escolheu, falou, olha, eu quero gastar minha vida em função das coisas de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus e cuidando de pessoas, ajudando pessoas. Eu louvo a Deus que muitas pessoas tomaram essa decisão na vida. Eu quero falar hoje especialmente de uma pessoa chamada Archibald Tipple, Reverendo Archibald Tipple. Foi um inglês que veio para o Brasil em 1914, na época da Primeira Guerra Mundial. Ele era meu avô. E quando ele fez 50 anos de ministério aqui no Brasil, dedicando a sua vida, andando a cavalo, nesse interior de Goiás, ele vinha da Inglaterra até São Paulo. São Paulo pegava um trem até Araguari, de Araguari montava num lombo de um burro e vinha 3 dias de viagem até chegar o campo missionário dele, que era ali, Morrinhos, Piracanjuba, Cristianópolis, que vem depois, né? Goiás Velho, enfim. Depois, mais tarde, Goiânia e mais tarde, Anápolis. Inclusive, ele é um dos fundadores da Unievangélica, do antigo Couto Magalhães, do seminário. Se você entrar lá na faculdade, na entrada, no hall, você vai ver a foto dele ali. E ele veio e gastou a sua vida aqui, morreu aqui, deixou seus filhos aqui. E uma coisa incrível na vida dele foi no momento que ele estava morrendo, ele morreu no Hospital Evangélico de Anápolis, ele começou a recitar o Salmo 23. E o Salmo 23 é o salmo conhecido, o Salmo do Pastor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele estava no leito de morte e ele disse com muita expressão, uma parte do Salmo 23 que diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E o último versículo do Salmo 23 diz assim, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Com aquelas palavras, minha mãe segurando a mão dele, e ele apertou a mão dela e disse, it's wonderful, isso é maravilhoso. E ali ele despediu desta vida para entrar para a eternidade. Ele gastou a sua vida vindo da Inglaterra, de Londres, para o interior de Goiás, onde nem carro existia, nem nada, era cavalo que chegava aqui. E ele nunca se arrependeu. Eu me lembro, minha avó, ela morreu bem mais tarde em nossa casa, grande parte da vida dela morou em nossa casa, e minha avó, um dia conversando com ela, ela dizia para mim, foram anos muito difíceis, mas se fosse preciso, eu faria tudo novamente. A melhor coisa é uma vida sem arrependimento. A melhor coisa é a pessoa chegar no final da vida e falar assim, yes, eu gastei minha vida com a coisa certa, fazendo o que é certo. E o Reverendo Archibald Tipple deixou esse livro, chamado Bandeirantes da Bíblia no Brasil Central. Esse livro, quando ele comemorou 50 anos de ministério no Brasil, ele escreveu esse livro, foi publicado em inglês e depois, em 1972, foi publicado em português. Recentemente, fizeram a nova versão do livro, ficou muito boa, né? Inclusive o pessoal da Unievangélica, né? Associação Educativa Evangélica, eles mesmos publicaram esse livro, né? E está ele aqui e minha avó, né? Minha avó, essa bonitinha aqui, esse casalzinho que resolveram gastar a vida deles em favor do Evangelho, em favor de levar almas a Cristo, em tentar trazer luz ao mundo em trevas, ou sal ao mundo insípido, que perdeu o gosto pela vida, perdeu os valores, e eles dedicaram a sua vida a fazer isso. Bom, agora chega um ponto para mim que é essencial. Eu tenho algumas coisas que foram meus avós, que se passaram para minha mãe passou para mim. E uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é essa Bíblia. Minha avó veio para o Brasil em 1914, casou aqui com meu avô, tal, os dois eram ingleses, e eles perderam uma filha, lá em Morrinhos, que tinha 6 aninhos e tal. Depois eles foram passar umas férias, voltou à Inglaterra, e lá na Inglaterra, o avô da minha avó deu esta Bíblia, não uma igual a esta Bíblia. E aqui no meio, eu quero até dar uma reformada nela, ele fez uma dedicatória. Eu vou depois pôr uma foto melhor para vocês. E nessa dedicatória, ele está dizendo que, nessa dedicatória, olha, Deise, você
é como se fosse uma filha para mim, minha avó. E essa Bíblia, eu preguei aqui na Inglaterra já durante 17 anos usando ela. E eu quero te dar essa Bíblia de presente para que você possa levar para o Brasil. Você possa continuar pregando na América do Sul. E aí, se você ver a data, está aqui bem claro, abril de 1923. Nós estamos em maio de 1923. Então tem 100 anos e um mês essa Bíblia. E minha avó trouxe essa Bíblia, usou ela, minha mãe usou, tem algumas coisas da minha mãe anotado aqui e tal, tem alguns... É muito interessante essa Bíblia. Ela está com 100 anos e um mês, que está na mão da minha avó. Só que o pastor dela já usava 17 anos atrás. E minha avó, ela trouxe lá da Inglaterra a Bíblia do pastor dela e pregou o evangelho até o último dia da vida dela. Quando meu avô morreu aqui no Brasil, ele tinha como eu, tem muitas Bíblias, e ela era em português, mas impressa na Inglaterra, e meu avô usou esta Bíblia, volto a falar, não como essa Bíblia, usou esta Bíblia para a pregação do Evangelho. Essa foi a última Bíblia que o meu avô usou antes de falecer. Ele faleceu alguns anos depois, minha avó passou uma temporada em São Paulo, e eu tinha tido uma experiência, eu tinha um garoto de 17 anos, eu tinha uma experiência tremenda com Deus, e fui lá, contei com minha avó, falei a experiência que eu estava tendo com Deus, e minha avó ficou muito empolgada com a minha história. E ela levantou, foi lá no guarda-roupa e pegou uma Bíblia, com muito carinho, e ela veio, eu lembro certinho o jeitinho dela, era meio, uma velhinha bonitinha, ela disse, olha isso aqui, essa Bíblia, foi a última Bíblia que o seu avô usou. Aí ela pegou a Bíblia, gente, dá tanta prega, quando eu era adolescente, por isso que pregava tanta bobagem assim, né? Bobagem não, é coisa que da época, né? E aí ela pegou, fez essa dedicatória para mim. Essa aqui é a letra da minha avó, gente, olha aqui, ó. Vou pôr uma foto melhor, para vocês poderem ver. E ela diz aqui na Bíblia, para o Ibe em memória do seu avô, que lhe amava e orava por você. Como estaria feliz hoje em ver suas orações respondidas? Com amor da vovó. Minha avó pegou essa Bíblia e falou assim, essa última Bíblia que seu avô usou, eu quero que fique com você. Lembrando que era um menino, era um adolescente, 17 anos. E eu peguei essa Bíblia e fiquei feliz da vida, trouxe ela, comecei a usar, aí enchi de adesivo nela, porque eu não tinha noção do que representava isso. E aí, gente, eu fiquei impressionado com isso. A minha avó recebeu a Bíblia do pastor dela, veio para o Brasil, e até seu último dia de vida aqui, ela e meu avô estão enterrados no Brasil. Até o último dia eles pregaram o Evangelho, a palavra de Deus. Meu avô morreu, deixou com a minha avó a Bíblia, e a minha avó passou para mim essa Bíblia. Ela podia passar para um filho, a filha passou diretamente para mim, fez a dedicatória a mim essa Bíblia. Eu guardei essa Bíblia. De toda a minha família, estou falando de primos, o único que é pastor fui eu. Aí você fala, mas que coincidência, seria coincidência? Eu já tenho 64 anos. Eu prego o Evangelho desde 1976. Está indo já para 50 anos que eu prego o Evangelho. E eu fiz muita coisa na minha vida. Inclusive, fui 37 anos servidor da Justiça e Trabalho. Passou, a janela que fechou. Agora, essa janela nunca fechou na minha vida. Pelo contrário, se eu viver 90 anos, será o tempo que eu estarei pregando com essa palavra no meu coração. Esse final de semana eu tenho uma filha que é pastora. Eu disse, olha, eu não estou me aposentando não, mas eu quero que você também receba essa Bíblia. Você continue, pegue o bastão e continue. Porque a melhor maneira de gastar a vida é servindo a Deus. Deus tinha um filho, em primeiro lugar, depois somos muitos hoje, mas ele fez aquele único filho, um pregador da palavra. Um homem que veio para ser luz e sal. Esse é o meu desafio. Essa é a minha decisão que eu tomei há muitos anos atrás e nunca me arrependi. Quero servir a Deus por todos os dias da minha vida. E se existe uma maneira sábia, feliz, de gastar a vida, é gastar em prol daquilo que Deus ama. De pessoas, de vidas, de fazer esse mundo melhor. Posso? Sim. Esse é o desafio para nossas vidas. Esse é o desafio do Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Que essa lâmpada nunca apague na sua vida. E que você possa transmitir a seus filhos alguma coisa. Eu estou contando uma história aqui que já é uma história centenária. Talvez você pode começar uma história nova, através da sua vida,
os seus valores para os seus filhos. Precisamos escolher nossa maneira de gastar nossas vidas. Que Deus os abençoe.